Quarta, deixa eu pedir só desculpa às pessoas que estão aqui ouvindo a gente, porque tem uma obra aqui do lado de casa e o pessoal começou a obra nesse exato momento. Então, a gente pode ter alguma interferência aqui, mas vamos focar no assunto que acho que vai ser possível compreender. Quarta mentira que contam para você. Força de vontade infinita. Você precisa ter na vida força de vontade. Se tiver força de vontade, o resto vem por consequência. Força de vontade é importante, mas ela não é infinita. A gente precisa ter, aliada à força de vontade, a estratégia, o hábito, a disciplina no início da atividade. A gente precisa... se você tiver só força de vontade, há dias em que você vai acordar e a força de vontade não vai vir. Ela simplesmente não vai acontecer, porque nós somos feitos de energia, horas nós estamos aqui, horas nós estamos aqui embaixo. O próprio conteúdo que a gente produz aqui, tem dia que nós estamos super motivados e querendo fazer e produzir isso aqui. Há dias, e a gente não pode enganar vocês nem mentir, que nós não estamos com o menor saco para gravar vídeo aqui. Mas a gente tem algo maior que a força de vontade que nos move, que é o objetivo lá na frente, que é o projeto, que é a sequência do projeto, que é o hábito que a gente já criou para fazer isso aqui. Então, isso, por si só, é muito maior do que a força de vontade, porque ela não é infinita. Tem até aquele experimento, né, que a gente podia contar aqui dos marshmallows, cara. Você quer falar desse experimento? Que eu acho que está bem relacionado aí com a força de vontade. Vamos lá. A força de vontade é um músculo, e como todo músculo, ele cansa e se fadiga. E aí, o que você vai fazer quando está cansado? Vai parar? Provavelmente, se você parar toda vez que estiver cansado, você não vai chegar no seu objetivo. A ideia é que você tenha estratégias para isso. O teste Marshmallow foi realizado já há alguns anos atrás, num laboratório de psicologia, e esses pesquisadores chamaram algumas crianças ali, né, por volta dos 7, 8 anos de idade, e colocaram elas dentro de uma sala. Ali, cada sala com 5, 10 crianças, e na frente dela colocaram um pote com marshmallows. Um marshmallow, para ser mais específico. E o psicólogo ali que fazia a pesquisa falou para as crianças, olha, vocês têm aí um marshmallow e se vocês conseguirem ficar 15 minutos sem mexer, sem comer esse marshmallow, quando eu retornar, você vai ganhar um segundo marshmallow. E ele saiu da sala e as crianças começaram a se contorcer, umas fechavam os olhos, outras cheiravam o marshmallow, tentando se controlar, mas por volta ali do minuto 6, minuto 7, a grande maioria das crianças pegavam e comiam o marshmallow. Poucas crianças, quando o pesquisador voltava, tinham o seu marshmallow intacto e ali ganhava o segundo marshmallow. Então, essas crianças, elas tiveram um pouco mais de força de vontade, de fato, de realizar aquilo. Um outro experimento na mesma linha foi feito, como esse, e colocaram pessoas adultas dentro de uma sala e pediram para ela decorar uma quantidade grande de números, que era possível, mas uma quantidade grande de números. Em uma outra sala, colocaram adultos em uma quantidade menor de números para que elas pudessem decorar. Depois daquele período, elas saíram e colocaram na frente das pessoas algumas comidas. Uma comida saudável, frutas, e uma outra bolo de chocolate. E essas pessoas que fizeram parte do experimento, elas estavam de dieta, né? E para você fazer dieta, comer saudavelmente, você precisa de força de vontade. Depois do experimento, foi percebido que aquelas pessoas que estavam de dieta, que precisavam decorar o maior número de números, precisavam de uma força de vontade ali para exercitar e gravar o maior número de números, foram as pessoas que mais comeram bolo de chocolate, que saíram da sua dieta. E o contrário, as pessoas que tiveram um númerozinho menor foram as pessoas que mais comeram frutas depois de sair do experimento. E aí eles foram fazendo outras pesquisas e entenderam por quê. Porque as pessoas, para estar em uma dieta, elas precisam de força de vontade. Porém, quando elas gastam a força de vontade em uma determinada atividade, é possível que ela chegue em casa e vai ceder ali ao doce, ao bolo, ao chocolate que estava na geladeira. Então, é isso que o Anderson que a gente está falando. Você ter força de vontade em todas as áreas não é verdade. Por quê? Porque a força de vontade, se você gastar ela numa área, você vai precisar em uma outra e não vai ter. Então, você precisa canalizar aquilo que você quer fazer, né, para que você não dê vazão para isso em um outro momento e perca para você mesmo, né? Então, é uma falácia falar que você tem força de vontade em todas as áreas da vida e isso vai ser sempre assim. Não, é um músculo, cansa e você vai ceder. Então, é importante você fazer até quando está sem vontade. Quando você tem um plano, um planejamento bem elaborado, você vai chegar na frente do bolo e você vai lembrar, opa, eu estou com muita vontade de comer, porque você já perdeu a força de vontade lá em outro lugar. Porém, se você tiver isso muito claro, você não vai comer, não vai fazer, mesmo que a força de vontade não esteja com você. Força de vontade só serve para te dar o start inicial, para acender a vela. Depois que a vela apaga da força de vontade, você tem que continuar. E aí, o que você vai fazer? Mais uma mentira que contaram para você, que você precisa ter força de vontade. Se você contar apenas com a força de vontade, você não vai chegar muito longe. Esse experimento dos marshmallows, depois elas acompanharam essas crianças durante alguns anos. As crianças cresceram, né? Viraram adolescentes, depois viraram adultos. Aquelas que resistiram ao primeiro marshmallow,
em troca de 2 mais na frente, elas passaram a não apenas ter força de vontade, elas passaram a ter o foco de que, se eu economizasse agora, né, se eu hesitasse nesse momento, eu poderia ter 2 marshmallows. Elas focaram no plano maior, mais para frente. E será que, por coincidência, foram as pessoas que tinham as melhores notas na escola, conseguiram desenvolver e se colocar em melhores posições na sociedade, conseguiram os melhores empregos ou empreender nas melhores coisas? Por quê? A força de vontade, ela acabou quando aquelas ali pegaram o primeiro marshmallow. Então, ela não era infinita. Mas quando você tem um objetivo maior, algo que realmente é grande e significativo para você, isso transpõe a tua força de vontade. Essa é a ideia. Perfeito. Então, quinto, a vida equilibrada. Você precisa buscar o equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Gente, imagina imagina um circo, né? Porque todo mundo aqui já foi no circo. Você tem aquele momento ali que tem um malabarismo e o cara está equilibrando ali os pratos. Então ele vai lá, gira o prato, coloca ali girando, pega o próximo, coloca, vai para o próximo, vai para o próximo, vai para o próximo. O que ele tem que fazer? Daqui a pouco os pratos começam, quando ele está no último, o primeiro já está perdendo a força, está quase caindo. E aí ele larga esse aqui e volta para o primeiro para manter. E o cara passa o tempo inteiro do espetáculo indo do último para o primeiro e percorrendo todos os pratos para que eles não caiam. Imagina o esforço tremendo que essa pessoa faz, a suadeira e a dedicação que ela precisa ter para manter todos os pratos ali. Quando a gente olha para a nossa vida, é exatamente isso. A gente fica tentando manter todas as áreas. A área profissional, a família, o relacionamento. A gente fica tentando manter todas essas áreas em equilíbrio. E aí, isso demanda um esforço tremendo. Até que nós somos humanos, uma hora a gente desiste. E o que acontece? Todos os pratos caem ao mesmo tempo. Uns vão ali ainda capengando e a gente tentando manter. E isso não é vida para ninguém. Quando você quer um resultado de fato grande, quando você quer mudar algo que é significativo, você precisa dedicar períodos de hiperfoco para aquela coisa. Sem períodos de hiperfoco para aquela coisa, todas as outras elas acabam ruindo em algum determinado momento. Se você quer promover mudanças realmente significativas, você vai ter que, algumas vezes, sacrificar o seu relacionamento. Em alguns outros momentos, você vai ter que sacrificar a sua família. Você vai ter que sacrificar o seu trabalho para poder focar em algo que realmente você quer provocar uma mudança de resultado. Então, a falácia da vida equilibrada, ela funciona até determinado capítulo do livro. Depois disso, a vida equilibrada, ela vai ruir. E você não conseguiu concretizar algo que realmente é grande e significativo na sua vida. Perfeito, acho que não tem nem muito o que contribuir com isso, né? Essa é a ideia. Se você acha que equilibrar todas as áreas da vida, é claro, você não pode deixar as outras áreas cair totalmente e os pratos quebrarem. Mas quando você foca uma, você vai automaticamente, as outras entram em um equilíbrio, mas você precisa focar naquela área em um determinado período, em um determinado momento da sua vida para que você consiga. É a velha história do aluno que terminou o segundo grau e quer passar no vestibular de medicina. Com raríssimas exceções daqueles gênios, a maioria não é, 99,9% da população não é um gênio, você precisa dedicar muito tempo ao estudo para passar no vestibular. Você não vai conseguir ficar de festa em festa, acordando tarde, dormindo 3, 4 horas por noite e dizer que vai passar no vestibular. Não é a regra, tá? A regra é, você vai ter que dormir bem e passar aí 8 horas, 6, 8 horas estudando para passar no vestibular. É o hiperfoco, você vai abrir mão de amigos, de festa, de tempos em família para poder fazer aquilo acontecer. Se você fizer isso em outras áreas da vida, vai acontecer do mesmo jeito. Existe momentos em que tem que haver um desequilíbrio para que você continue progredindo. Não tem muito o que falar sobre isso, né, Anderson? Você foi muito didático aí. Sexto e último. Pensar grande é ruim. Vocês sabem qual que é o conceito de megafobia? Megafobia é o medo irracional de pensar grande, de tudo que é grande. E é uma coisa que você acaba colocando na tua cabeça, porque pensar grande é algo que é contraditório com relação ao senso comum. Todas as pessoas, o que elas querem? Elas têm medo do fracasso. As pessoas têm medo de serem apontadas ali como alguém que não deu certo, como alguém que tentou e falhou. Então, a gente, para preservar esse nosso ponto aí com relação ao fracasso, a gente simplesmente não ousa coisas grandes. E isso, com o tempo, acaba se tornando megafobia. E eu desisto de coisas que realmente são grandiosas. Coisas grandiosas exigem esforço grandioso. E quando você cai, quanto mais, provérbio chinês, quanto mais alto é a montanha, mais forte é o vento. E quanto mais forte é o vento, maior é o tombo e a queda. E a gente tem medo dessas quedas grandes. Se eu contar aqui quantas quedas grandes eu já tomei, cara, e eu sei que outras quedas maiores, elas tendem a acontecer mais para frente, porque cada vez a gente vai se desafiando mais.
E quando você se desafia, você está exposto ao risco. Só da gente estar aqui, nós estamos expostos. Isso aqui pode ser encarado como algo grande, o que a gente está fazendo, o que a gente está promovendo. O que nós estamos construindo aqui não tem limites. Pode, e é o nosso objetivo, que isso se torne algo que chegue às pessoas nos 4 cantos do mundo. Então, é algo grande que nós estamos plantando aqui com o MCA. E as pessoas não se lançam esse desafio porque elas têm medo do fracasso. Nós passamos dessa fase do medo do fracasso. A gente entende que o fracasso, que perder, algumas derrotas pelo caminho, fazem parte do processo de construção de coisas grandiosas. Se a gente olhar para o mundo, a gente pensa nas pirâmides, né, do Egito, quem teria construído aquilo ali se não pensasse grande? Se a gente pensar para as grandes obras que nós fizemos, o ponto em que a humanidade chegou até aqui é porque algumas pessoas pensaram grande lá atrás. E outras continuam, como o Elon Musk, né, cara? Um cara que se desafiou e disse, não, eu quero sair do planeta, eu quero ir para o espaço e quero levar outras pessoas para o espaço. Será que existe pensamento pequeno e megafobia para um cara como esse? Não. E essas pessoas são raras. Infelizmente, são raras, porque o senso comum diz que você precisa se manter nessa linha de defesa. Se você transpõe isso, você pode ser apontado pela grande maioria das pessoas. Então, gente, nós não nos conhecemos. Nós não sabemos da força e da energia que nós temos, da capacidade que nós temos. E só há uma forma de descobrir o quão grande nós podemos ser. É nos desafiando, é nos colocando à prova. Se nós não fizermos isso, viveremos para sempre uma vida limitada. E nós estamos aqui nesse mundo com um objetivo que é sempre muito maior do que aquele que a gente acaba se acomodando e vivendo, naquela média. E aí isso, por consequência, nos traz a uma vida medíocre. Pensar grande, medo de pensar grande, é traduzido como megafobia. Não é, Emerson? Perfeito, Anderson. E o medo aí é justamente isso que você falou. Às vezes a pessoa tem medo de pensar grande e se frustrar por não realizar aquilo que ela pensou. E aí está envolvido também um pouco de inteligência emocional, né? A pessoa ali é fraca emocionalmente. E o que você quer da vida? Eu quero dinheiro para pagar aqui os meus boletos, poder comer e, pô, tá bom para mim. Gente, você não foi criado só para isso, você foi criado para muito mais. E não estou dizendo só financeiramente, não. Eu quero ter aqui um relacionamento mais ou menos, eu quero ser um pai aí que possa dar comida no prato do meu filho. Cara, a vida é muito mais do que isso. Não tenha medo de ousar, sonhar grande, pensar grande. Quer você acredite, eu sempre falo isso, que você é capaz de construir uma muralha, um prédio, quer você acredita capaz de construir apenas uma casinha de palito de picolé. Você acredita nisso, é a verdade. A verdade é aquela que você acredita em si mesmo, para você mesmo. Então, se você acredita que pode ou que não pode, de qualquer forma você está certo. Então, pensar grande é uma mentira que te contaram dizendo que isso é ruim. Na verdade, o mesmo trabalho que te dá pensar pequeno ou pensar grande, a energia que você gasta é a mesma. Então, já que você vai gastar, sonhe grande, tá? Não se preocupe aí com o que os outros vão falar. Muitas vezes as outras pessoas querem te impor limites porque gostam de você e você acaba aceitando esses limites e fica com a vida medíocre, mediana até o fim dos seus dias. Então, ouse romper com isso, sair da caixinha e cara, o que tem se você errar, né? Se você errar, começa de novo. O erro faz parte da vida. Só não erra quem não tenta. Quem tenta vai errar. Eu falo isso para os meus filhos, quando eles estão com medo, vai lá, meu filho, não tem problema. O papai vai te amar do mesmo jeito se você acertar, se você errar. Então erra que pelo menos você tem a oportunidade de aprender. Aqui no MCA, quando a gente começou a gravar os nossos vídeos, a gente fez um monte de acertos. Fala muito rápido, fala muito devagar, fala baixo, fala alto, a posição da câmera. A gente errou um monte, recebemos críticas aí de pessoas próximas da gente, né? Anderson recebeu críticas aí da própria mãe, falando, não, meu filho, isso aqui, aquilo ali. E obrigado até, né, por ela ter feito essas críticas, a gente teve a oportunidade de melhorar. Então, não se preocupe, não tenha medo, sonhe grande e viva a sua vida da melhor forma possível e que você possa somar para a vida dos outros. Não é isso, Anderson? Perfeito, isso aí. Então, gente, vamos lá. Primeira, tudo tem importância igual, a ideia de ser multitarefa, a vida disciplinada, a força de vontade infinita, o equilíbrio como ideal e pensar grande é ruim. Essas são coisas que nos induzem ao erro e nos tiram do caminho dos nossos objetivos. Não dá para falar em planejamento, não dá para falar em construir uma vida, traçar um plano aqui para construir a vida que você quer, sem a gente falar das coisas que estão aqui no nosso subconsciente e que nos impedem de avançar nesse plano. Era isso que a gente queria, essa mensagem aqui que a gente queria trazer para você. Isso, inclusive, já tem muito vídeo aí tratando a respeito desses temas, mas a gente vai trazer isso ainda de formas cada vez mais didáticas, porque essa tecla é preciso que ela seja batida, porque ela pode ser a diferença entre você conseguir avançar ou não conseguir concretizar aí o que você deseja para a sua vida. Ok? Perfeito, Anderson. Obrigado.
Você que nos acompanhou até aqui, ficou até o final desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e deixar aí o seu comentário. Anderson, bom falar com você, meu amigo. Um abraço. Valeu, meu irmão. Um abraço, um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.